Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Toca Podcast. É quinta-feira e se você não me conhece, me chamo Paulo e hoje vamos estar aqui com mais uma pessoa muito legal para conversar, mas quem vai apresentar é a nossa musa Lana Seganfredo. Olá, gente, tudo bem? Eu sempre fico encabulada quando você me chama de musa, Paulo Sérgio. Mas é mesmo. Gente, sejam todos bem-vindos. E hoje, como sempre, é claro, a Toca Cultural traz aqui para vocês uma entrevista muito legal. Hoje eu tenho o prazer de conversar com uma pessoa que faz tempo, gente, que eu queria gravar esse papo. Porque um dia a gente estava numa fila de um lançamento de um livro do Solda e do Marquezine e ele estava me contando de uma entrevista, acho que foi a última entrevista da vida que ele... Foi ele quem registrou do Paulo Leminski. Seja bem-vindo, Zeca Correia Leite! Muito obrigado, eu agradeço, fico feliz de estar aqui. A princípio meio encabulado, depois passa. Já ele isso se acontece só solta. nas primeiras 2 horas de conversa. Então gravaremos 4. Zeca, você é um grande jornalista, hoje uma referência, aliás, há muitos anos, né, vem sendo uma referência no jornalismo cultural do Paraná. Sei que isso é verdade, não adianta fazer essa carinha de tímido, porque eu sei que é verdade. Você, lá na Folha de Londrina, marcou época e registrou várias entrevistas emblemáticas. E como eu falava no início, você teve a oportunidade de registrar a última entrevista da vida do Paulo Leminski. Como foi essa experiência? Então, foi interessante. Na verdade, a entrevista aconteceu porque o Leminski ele ia colaborar com a Folha de Londrina. Ele teria uma coluna semanal, se não me engano, às quartas-feiras. Mas ele colocou como condição que eu deveria fazer uma entrevista com ele para apresentá-lo. Para apresentar, para abrir-se as cortinas. E daí eu acabei não fazendo a entrevista no dia que tinha que ser feita. Então, mas eu achei que tranquilo, ia sair a coluna, depois eu faria, mas ele não entregou. Então foi uma bronca assim, né, para cima de mim. E ele não entregou a coluna e falou, olha, não tem entrevista com o Zeca, então não vai ter a coluna. Daí então, você foi. Corri fazer tal da entrevista, morrendo de vergonha, vexado. E daí foi muito interessante, foi muito legal. Foi onde essa entrevista? Foi no apartamento dele, Na casa dele, né? no apartamento dele, ali, ele estava morando ali junto do passeio público. Imagina a vista linda que ele não tinha, né? Quanta inspiração. Que ano foi isso? Assim, mais ou menos aqui. Foi o quê? Na década de 70? Não, 89, agora... 88, tá. Quase... Olha, eu 2000. sem querer chamando o entrevistado e colocando ele mais velho, imagina que coisa feia. Não, o Leminski faleceu em 88, 89, me corrijam se eu estiver errada. Mas foi mais ou menos por aí, não foi? Não, foi depois. Foi a última, foi depois? Né, dele. Gente, que vergonha. Se eu soubesse, teria vindo na ponta da língua. Acontece. Mas o que foi de legal, eu conheci o Leminski já fazia anos, né? E eu tinha um pouco de medo daquele jeitão dele xingar. Ele era Eu de dar também bronca? já vi ele ficar bravo, assim, com outras pessoas. Mas foi muito legal, muito querido, muito simples. E ele falou... Eu percebi no transcorrer da conversa
que ele estava falando muito da ciência da vida, falando para os jovens que estão escrevendo e tal, que não se sintam o melhor de todos, não se sintam, sabe, ele falou muito de humildade, puxou muito pelo avô, ele voltou muito para as raízes dele. Uhum. E o tempo foi passando, eu levei, acho que eu tinha levado 2 fitas. Eu sei que as fitas acabaram, porque eu estava gravando, e daí eu comecei a anotar, porque eu falei para ele, olha, as fitas acabaram, e agora, tal, vou embora. Ah, não, fica aí anotando. Daí eu queria sair, ele assim, fica mais um pouco. E foi escurecendo, e foi me dando uma tristeza. Sério? E daí eu falava, pô, mas ele tem que acender essa luz aqui. E aquilo foi ficando na penumbra. E ele não E daí ele acendeu a luz. deitou no sofá. E eu fui ficando muito triste. E daí ele deu uma cochilada. E você Eu fui ali, até a janela, esperando. sabe? Imagina a cena, gente. E daí ele estava já chegando ao final, porque acho que ele escreveu uma coluna e morreu. Foi logo depois, né? Então ele estava... Umas semanas depois, eu acho. Ele já estava no umbral. Já estava desligando. Então ele queria deixar umas palavras de sentimento, de emoção, Que legal antes de isso. partir. Que bonito isso, né, Zeca? E você Sabe? ser essa pessoa que conseguiu registrar isso e transmitir isso para as pessoas, né? E, É uma honra, né? Não sei se eu transmiti, eu senti. Foi o que você sentiu naquele momento, né? Agora imagina, né, numa época em que você tinha vários contatos interessantes, né, nesse meio artístico, você gravou entrevistas, você registrou entrevistas com muitas pessoas grandiosas, brilhantes, eu diria, né? E chegou, inclusive, gente, essa pessoinha aqui a tomar uma cachaça no bar com Raul Seixas e Paulo Coelho. É verdade, Zeca? Não, Ou é lenda urbana? não, não chega a ser lenda urbana, mas também Não foi bem assim? não foi bem assim. Conta pra gente, como que foi isso aí? Esse Não, encontro? é que eu morava na casa estudante, na CEL, Uhum. e eu soube que em anos antes de eu vir morar aqui, tinha uma série, eu acho que tinha uma série, ou era esporádico, mas se chamava Papipinga. Aham. Era o tal de você fazer uma caipirinha e bate papo com o artista. E daí falei, então vou fazer. Que legal. Eu acho muito engraçado, porque eu sou, como disse uma amiga minha, eu sou tímido congênito. E, no entanto, sei lá, falta de juízo, vou fazer. Então, Só vai, né? não tinha onde cair morto, não tinha dinheiro para o táxi, não tinha nada. Mas começou com o Raul Seixas. Como que foi E esse daí? encontro? E daí, então, era assim, ao meio-dia de sábado, a gente, então, porque daí virou uma série, então era assim, fazia-se caipirinha, Isso num barzinho da cidade? não, na casa estudante. Na casa de estudante Na mesmo? casa de estudante. Na sala de recepção, que a gente chamava ali, Aham. Tipo um saguão ali. aquele No salão hall, né? grande que tem Aham. ali. E a caipirinha era um horror. Era uma lavagem, era água, basicamente, com um pouco de pinga, porque o dinheiro não dava para comprar pinga para aquele Era uma pinga diluída. monte de gente. Era o que tinha. Então você botava açúcar ali, fazia de conta. Então era um faz de conta. Mas os jovens ali, e daí a gente servia, deixava aquele coisa enorme, aquela panelona que pegava lá do Tonel. restaurante da CEL,
E as pessoas iam se servindo à vontade. Uhum. E tinha gente que ficava bêbada. Eu não sei como. Era psicológico. Uhum. E daí, mas isso era necessário. Aquilo ali fazia bem para as pessoas se soltarem, porque elas eram tímidas. Chegava o artista, ele sentava-se no sofá, sentava todo mundo no chão, em volta, e aí começava um bate-papo. E aí, o Raul Seixas um dia apareceu ali. E daí o Raul foi o que inaugurou a série. Foi o Né? primeiro. Começou com o Raul, muito querido. Como é E que com o foi violão na isso? mão? Como é que foi E isso? daí, aí eu me lembro bem pouco. Faz muito Mas tempo. eu lembro dele. Uhum. Sim. E lembro bem dele, mas não lembro assim mais Da detalhes, cena. né? Porque Uhum. eu também ficava um tanto tenso, eu não podia curtir tanto, porque eu tinha que me preocupar com a pessoa, como que estava, como que aquilo estava desenrolando, se as pessoas, a plateia, digamos assim, as pessoas que estavam ali sentadas, se estavam se sentindo bem, à vontade. Era uma responsabilidade. Queria que fizessem perguntas, então eu ficava na torcida e pergunta alguma atenção. coisa. Não queria ficar só eu e a pessoa, e o convidado. E ele já era super famoso na época, né? Ele estava com um show no Paiol. Nossa. E daí, muito gentilmente, o empresário dele deixou que um bando fosse assistir ao espetáculo. Eu já tinha ido, né? Mas daí voltei. E o que ele cantou? E Eu nasci há 10 mil anos atrás? cantou todos os sucessos daquele momento, né? Uma porção, assim. E o Paulo Coelho também esteve com vocês, então? Ele esteve lá. Que barato. Eles tinham uma parceria forte Esteve também, lá. né? Mas depois o Leminski também foi, uma vez. Quem ficou mais que passou por lá? Você Ah, lembra? não, o Leminski foi, mas foi para ver quem? A memória falha às vezes, Foi- né? não- É muito não foi difícil, entrevistado, né? foi pra a assistir? minha é uma coisa absurda. Absurda. Eu nem vou contar as coisas, porque é um horror. Mas o Leminski foi, eu acho. Ivan Agora Lins. começa, ai, quem que era o Ivan rapaz? Lins, Toquinho, O Toquinho foi muito legal. O Toquinho foi. Juca de Oliveira, acho que também. O Juca de Oliveira, não só ele, foi ele com vários atores, Artistas, né? aham. Que estavam com a peça Ricardo III de Shakespeare Aham. se apresentando aqui. E você vê, hein, um rapaz que estava da casa do estudante para entrevistar essa galera toda, deve ter sido uma loucura, não? De certa forma, ficou bem popular ali, né? As pessoas curtiam, né? E também eu pegava os cartazes, naquele tempo tinha muitos cartazes, né? Então eu pegava cartazes de teatro, cartazes de propaganda de cigarro, qualquer coisa. Então no verso, assim, naquela parte em branco, eu escrevia convidando Uhum. Papo e para o Pinga. próximo sábado. Papo e Pinga apresenta, mas minha letra era horrorosa. E como é que era isso? Quem queria assistir? E Vamos era lá. muito feio. O senhor fazia essa chamada ali, vamos dizer, o seu cartaz ali. E quem Feio quisesse, da vida. e quem quisesse assistir, pagava alguma coisa? Entrava quem queria? Não. Como é que Chegava ali, e como naquele tempo, na Casa dos Estudantes tinha refeições, era? Uhum. e aos sábados era uma feijoada Boa. que, nossa, famílias inteiras iam na Céu aos sábados. Era uma tradição aquela feijoada. E então a pessoa ia ali, estava com o artista, depois ia comer, porque fechava 1 hora ali o atendimento, voltava e continuava ali Que vendo. barato. Era bem informal. Olha, bem isso tudo me informal. lembra algo que a gente está muito habituado hoje a ver na internet.
O senhor pode-se dizer que foi o precursor do podcast, então? Porque era praticamente um podcast, Imagina. né? Só que presencial. Né? Presencial, com plateia, o que é Olha. mais desafiador ainda, né? Porque você tinha todo um público ali para comandar, né? E organizar perguntas e tudo, né? Mas tinha vezes que eu tinha que ir no quarto, nos quartos, pedir para o pessoal Descer. descer. Pra fazer Eu plateia. dizia, gente, é desagradável, a pessoa chega e não tem ninguém. Teve alguma pessoa que Então- chegou lá e não tinha ninguém? Você lembra de alguém especial ou não? Não, eu lembro da sensação. Da sensação É. de ter que chamar os estudantes para... Venham, Mas gente. vai aconteceu, não me lembro quem. Uhum. Aos poucos eu vou... Vai Não, lembrando. mas é legal que assim, o Não é pessoal... que eu vá apagando, as coisas vão se apagando, mesmo que eu não queira. Sim, mas é legal porque o pessoal tinha uma alternativa de programa ali, né? Uma diversão, né? E- Até porque eram outros tempos na cidade, né? Mas eu tenho uma fita gravada do Tuquinho, Legal. ele cantando música que estava censurada na época, que depois foi gravada, que é o professor de piano, e que depois gravou com crianças mesmo, não sei com quem. Mas na época era proibido. Mas na época era proibido. Aí ele cantou ali para Pra plateia. a plateia e todos riram muito, acharam muito engraçado, por causa da picardia, né? Da Agora. garota, a estudante de piano e o professor de piano. Eu já até imagino a letra. E, Se fosse hoje, seria bem mais ousada. Talvez tivesse até rolado um funk, né? Que horror, né? mas era, acho que o Vinícius que fez a letra. Que lindo. Não, eu digo assim que horror, porque hoje em dia, fatalmente... Diga, tão liberado que sairia- viraria algo escancarado. Ah, É. sim, mas tem toda uma... tem Era poético, toda uma né? elegância, né? É isso que eu ia comentar também, né? Existia toda uma elegância Do no Vinícius. produzir os textos, no fazer jornalismo na época, inclusive, na maneira como você colocava as palavras. E era tão bonito ver o teu trabalho, que por isso eu acho que o senhor se tornou essa referência que é para tantos jornalistas que vieram depois. E aí eu te pergunto, já emendando, quando você fala de censura e fala de ditadura, naquele período, como era ser um jornalista naquela época? Ainda mais um jornalista iniciante, como eu acredito que você estava naquela condição. Porque eu me formei eu comecei a trabalhar em 77. E não Sim. comecei fazendo essa área. Isso daí levou... Eu comecei fazendo policial. Mas depois... Não, quando eu peguei a área de cultura foi de 88. Mas nessa época de ditadura, então, você chegou a pegar o finzinho ali, né? Fazer algo mais a policial. ditadura mesmo foi mais a gente como estudante, né? Aham. Teve uns momentos... Teve momentos difíceis? É que a gente vivia... Era um tempo de tensão. Você tinha que cuidar as Queira ou não. palavras? Era. E teve um dia que eu estava... Não tinha nada a ver, mas eu estava lá no Centro Cívico, numa salinha que eu não sei... Centro Cívico não, desculpe. Centro Politécnico. Estava lá numa sala, não sei por que eu fui, mas era para escrever umas chamadas... Eu não era da Federal, eu fazia Católica, estava lá de Alegre. E porque eu tinha mais facilidade para escrever, para inventar, para não sei o quê, então fui. E nisso, a gente numa salinha ali que eu não sei situar, mas quando um dos caras olha assim e falou, a polícia. Gente, estava chegando uma viatura. E não era... E a gente estava afastado dos edifícios, né? Uhum. Era como uma casinha. Assim. Eu falei, Deus, e agora? Daí, conforme eles vieram assim, o rapaz que viu ele chegando pulou a janela e sumiu.
E Eu ia vocês? fazer o quê? Ficou eu e outro cara. Vocês foram Eu presos? pensei, já que eu vim aqui, já que eu estou aqui, eu vou ficar, né? Até o fim, agora aguente. Mas aquela viatura passou, foi embora, não era nada. Vocês também não estavam fazendo nada demais, eram só Não, era só, uma produção de mas é conteúdo. que você escrever um cartaz, qualquer coisa, qualquer asneira, era complicado. Dava a impressão até que atraía, né? O confusão, pessoal para vir, né? Dava confusão. Agora, quando o senhor chegou em Curitiba, o senhor veio da onde? Eu vim de Sorocaba. Sorocaba. E de Sorocaba, quando o senhor veio para cá com esse sonho de ser jornalista, passou por altos Nossa. bocados, né? Pois é, mas... o sonho começou em Sorocaba, Começou né? lá, né? Eu acho que o sonho começou quando eu nasci. Sempre quis ser Porque jornalista. eu vim de uma família extremamente humilde. Ou então tiramos extremamente, porque tem gente mais pobre que a gente. Mas muito humilde. Um bando de ignorante, né? Eu fui o primeiro a estudar. E daí eu queria muito fazer alguma coisa em que eu pudesse usar esse meu gosto pelas palavras, pela escrita. E eu não sabia que caminho seguir. Aliás, quando me formei, nos 4 primeiros anos, que era o primário que a gente falava, que eu me formei no 4º ano, eu saí da escola, daí era para fazer ginásio, que daí é a sequência. Mas aí meus pais, minha mãe falou para mim, seu pai não tem condições de comprar caderno para você. Aí eu lembro que eu chorei um dia inteirinho, porque eu queria fazer inscrição, né? Queria fazer ginásio. Chorei feito um louco. Daí esperei completar 14 anos, aí entrei numa fábrica de tecidos e, logicamente, que daí eu queria estudar. Então, eu levantava 4 horas da manhã, entrava às 5 horas, trabalhava até 9 horas, voltava para casa. O segundo turno era 1 da tarde até às 5, e à noite daí eu estudava. Caramba, foi bem puxado. Daí, né? Teve momentos punk. Aí, quando você se formou no colégio, você também participou de uma coletânea de poesias, você participou de festival lá, né? Festival Regional de Poesia, em 69, Nossa, como né? você sabe, o festival. Na verdade, não, coletânea não, escrever assim não. Mas eu participei de um concurso lá da cidade, e isso em 69. 69. E daí eu peguei o 2º lugar. Depois em Tatuí também. Esse primeiro foi bem concorrido. E depois, parece 700 trabalhos concorrentes. Depois vem para Curitiba e... depois do primeiro lugar em Tatuí, daí eu vim para... E daí foi sofrido, depois né? outro festival, ganhei 2 lugares, e daí vim para cá. E daí na faculdade de jornalismo... Era jornalismo? Outra penúria. Outra Mas tudo isso... Penúria, porque eu não sei outra palavra. Mas, na verdade, era a minha trajetória de luz, eu diria. Era a tua missão, né? Por mais que passasse fome, passasse frio, algumas humilhações pelo meio, mas eu precisava disso para minha estrada, né? Senão não seria estrada, seria seria um cenário, seria uma outra coisa que não, mas um cenário, eu digo, de um teatro, de uma coisa que não seria a realidade.
A trajetória naquela época profissional era mais... Era um pouquinho mais complicada, talvez, do que era hoje, né? Tudo era mais difícil, tudo... A forma de se aprender, o acesso a livro, o acesso a tudo era mais complicado, né? Era bem complicado. E como que era isso na época da faculdade do senhor, assim? Porque eu imagino que era uma época em que ninguém estudava sem trabalhar para se manter, né? Como o senhor mesmo falou ali, desde o início o senhor trabalhava para conseguir, né, manter o estudo também, né? Mas na época de faculdade, o senhor já conseguia se colocar em algum jornal, em alguma coisa relacionada ao que o senhor estava estudando? Como é que foi isso? Então, não, eu fazia a faculdade de manhã. Uhum. Então, eu fiz a católica. Por quê? É que a federal tinha aulas tanto às 7 da manhã, como às 3 da tarde, 7 da noite, 9 da noite. Inviabilizava de trabalhar. Entendi. E eu tinha que trabalhar. Exato. Então, Se eu não trabalhasse, eu não conseguiria fazer a faculdade. sim, sim. Mesmo trabalhando já estava difícil, pessoas me ajudaram a pagar tal. Você tinha 24 anos, né, quando chegou em Curitiba. Quando eu vim para cá, Bem tinha novinho. 24 anos. Caramba. Mas, então, estudava pela manhã e as pessoas eram... Eu acho que todo mundo trabalhava, tinha alguma coisa... mas era mais light, né? A vida do pessoal era mais tranquila. E aí eles sabiam que era super duro, porque a minha formatura, que foi uma coisa... Pode falar? Pode. Assim? Por favor. Foi no anfiteatro Sim, da PUC. Católica. Uhum. E então era assim, aqui o palco, aqui a plateia, né? E veio minha mãe de Sorocaba para cá, tal, acomodei-a, e daí ficamos sentados numa sequência alfabética. Sim. Então, eles iam chamando, a pessoa ia lá, Recebia aí quando ela voltava ia outra, mas seguindo uma ordem. uma ordem, aquela ordem pela inicial do nome, né? Ia, voltava. Eu falei, isso aqui parece concurso de Miss. Aquele jeito, um vem, outro tá indo. Mas aí quando falaram o meu nome, que me chamaram, eu lembro nitidamente que alguém, não sei quem, eu só lembro do grito, né? Alguém gritando. Aí, Zé! Tipo assim, você chegou lá. Aquele grito, aí, Zé! Eu acho que é alguém da minha classe, né? E daí começaram a aplaudir, mas tão efusivamente, os meus colegas, e ficaram de pé. Lindo. Aí eu desci a escada, passei assim, subi aquela escadinha, olhei, todo mundo de pé e Aplaudindo gritando, e uma balbúrdia danada. Eu fiquei extremamente emocionado. Daí fui cumprimentar os professores, tal, e eles aplaudindo. Voltei, eles aplaudindo. Desci aquela escadinha. Quando eu estava lá em cima, que eu olhei para eles, eu vi minha mãe lá no fundo. Aí, então daí quando eu voltei, que eu desci, ao invés de no corredor do meio voltar para o meu lugar, eu atravessei. E foi lá. E fui pela lateral e fui dar o canudo para ela. Ai, que lindo. Eu falei para ela, senhora que está se formando hoje, porque a senhora levantou para mim durante quase 10 anos. Levantava às 3:30 da manhã,
Fazer café para me acordar. Que bacana. E, nossa, quantas vezes ela ficar me carregando, segurando assim, minha cabeça, e eu dormindo eu não conseguia acordar. E nos 16 anos, por aí, aquele sono da idade, eu tendo que Aquela coisa de adolescente. ir trabalhar. E então, daí eu dei para ela Lindo gesto. o canudo. E foi para a vou- Folha de Londrina depois. Que bacana escrever tanta É, história. Então, daí eu fui... eu trabalhei no Correio de Notícias. Você fazia horóscopo também, não fazia? Putz, é mesmo, isso... Eu tô Da série- sabendo. Este programa da série O Passado Me Condena. Eu sei o que o senhor fez no verão passado. Então, não, isso foi em Sorocaba. Ah, lá em Sorocaba. Lá em Sorocaba ainda, porque em 72 tinha o dono de um jornalzinho lá, o menos lido, Convidou o menos pra- lido e tal, mas ele me convidou a ir trabalhar com ele. E daí eu pedi a conta do meu emprego. Estava lá desde 63. Isso já era 1972. Eu pedi a conta porque ia trabalhar no jornal. Aí chegou lá, era fazer horóscopo. Daí, então, Você com essa todos cara os de dias eu tarólogo, pegava. de astrólogo. Sagitário de tanta a tanta. Daí eu inventava. Todo dia você tinha que inventar. Porra, não tinha um Daí eu especialista ali falando, hoje, escreve aí que o Sagitário é tal coisa. Não Ou tinha então, isso. Sabe o que é? No meu horóscopo, todo mundo Se dava bem. se dava bem. Nunca usei a palavra não faça. Não faça, vai. Realiza seus sonhos. Dia sua propício para uma nova aquisição, né? Tipo aquela coisa assim, né? Número da sorte, 42. Uma senhora, a mulher do patrão, eu vinha saber que ela lia horóscopo todos os dias, porque ela estava numa fase muito difícil, então ela disse que eu falava para ela. Ela contou para uma outra pessoa, eu não cheguei a conhecê-la. Mas ela disse que eu falava com ela, eu acalmava ela pelo que ela estava passando. Ela dizia, opa, meu dia vai ser bom, então. E daí... Que bacana, que né? legal isso, Ajudava, né? só. Isso era psicólogo dele, sem querer. Daí, pois é. Achei legal. E tinha que fazer uns versinhos também para os aniversariantes do dia, tal. Uns trequinhos, assim. Gente, isso a gente está falando de uma era que não tinha internet, não tinha chat GPT, não tinha nada de inteligência artificial. A inteligência era da pessoa mesmo, não tinha nada de artificial, né? E o Zeca tinha que tirar da cartola todos esses argumentos para deixar as pessoas felizes. Pois é. Era o trabalho, né? Era o trabalho, era o que era do momento. Daí me botaram, daí comecei a fazer matéria, daí ligou um sujeito lá de um clube, queria que eu fosse lá como convidado, e porque, sei, porque ele gostava das coisas que eu escrevi, queria que eu fosse naquele clube, que eu acabei nem indo, nem deu tempo. Logo depois eu fiz uma reportagem lá, meu patrão não gostou, ficou muito zangado, briguei com ele. Porque você sempre também foi muito sincero, né, nas suas reportagens, né? Você sempre conseguiu traduzir com muita elegância, mas sempre conseguiu traduzir. Não, mas sabe, era uma escola onde... uma escola, assim, de um bairro, e que tinha um telhado imenso, que é onde as crianças ficavam, se protegiam do sol, muito quente, do sol, da chuva, né? Tinha um telhadão. Mas a coluna estava se apodrecendo, desgastando, assim, a coluna de tijolos estava
Corroída. Aquilo estava virando pó. E ele e o diretor pedindo que aquilo, para alguém ir lá Reformar. consertar aquilo, que aquilo podia esmagar as crianças. E no dia que essa matéria saiu no jornal grande da cidade, saiu uma outra matéria também sobre uma escola, mas essa ali do centro, e que o diretor da escola estava indo a São Paulo conversar lá com o secretário de Educação, era outra coisa. E daí o meu patrão brigou comigo, porque onde já se viu, eu ia me enfiar num bairro quando outro jornal estava enaltecendo a escola da cidade. E daí eu falei para ele, para mim, as crianças da cidade com as do bairro têm a mesma dignidade, não vejo diferença. Aí ele ficou muito bravo comigo. Mas te mandou embora, não, né? Só te E repreendeu. Não, embora não. Ele mandou daí eu cuidar das crianças que entregavam jornal, que tinham que estar lá 3 e pouco da manhã na oficina. Fez pra te Daí então judiar, né? saí da redação para ir. Cuidar dos entregadores de jornal. E daí eu fui para dar uma olhada, ver como que era aquilo. Cara, Daí estava chovendo, eu cheguei lá, as crianças ficavam assim encostadinhas, sabe, do lado de fora, para se proteger da chuva. Eu falei pro chefe delas que estava saindo, né? Por que não deixava entrar? Ele assim, não, porque não pode dar muita colher de chá para essa criançada. No dia seguinte eu assumi, daí falei, criançada, todo mundo para dentro. Dormem até o jornal sair, dão uma cochiladinha. E eles amaram. E daí, né, eu trabalhei uns dias, até que teve um dia que eu dormi até umas 7 da manhã, perdi o horário. Daí fui mandado embora. Histórias da vida, né, Zeca? Agora sim, mais tarde você lembrando agora coisas. Que delícia lembrar essas histórias, né? Ficou marcado de algum jeito, né? Mas tá lá. E aí, nesses anos todos, com todas essas vivências, acabaram surgindo muitos textos novos, muitas poesias que você acabou desenvolvendo. Você escreveu muitos livros, e um deles, o 500 Vozes. E daí que eu queria entrar no 500 Vozes. Ele virou também uma referência, porque ele se tornou uma obra da dramaturgia, né? Muitos atores, atrizes, também interpretaram os teus textos, né? São monólogos, né? Não, não sou assim. É tudo muito simplesinho. Esse 500 Vozes foi o seguinte, a Silvana Santos, era uma atriz maravilhosa, uma grande amiga minha, que também já se foi, né? E ela um dia ela foi até a TV Educativa para gravar um poema sobre Elis Regina, que era para ser apresentado no dia da morte da Elis, né, no aniversário de morte. A gente fez uma homenagem. E daí, após um poema a seu, gravação, no caso. Poema meu. E que eu sou muito fã da Elis, né? Uma coisa doentia. Aí fui com ela ali no solar do Rosário, ali tinha um café, né? E estávamos ali tomando um chá, e daí ela foi me dando uma cantada para eu escrever para ela, até que... E ela foi falando e eu meio que me desviando, até que daí ela abriu o jogo. E eu falei que eu não sabia escrever para teatro.
Eu fazia minhas poesias, tal, mas não sabia fazer. Daí que ela topou, falou, então escreve para mim poemas. E daí eu comecei a escrever poemas femininos. Comecei e fui embora, escrevendo poemas femininos para depois o grupo Sátiros, que aliás existe até hoje em São Paulo, né? E daí então eu fui fazendo isso. E rolou teatro. Só que é muito interessante que pegaram os Sátiros ainda fazia alguma coisa aqui na cidade, né, fazia eventos, e daí eles fizeram 24 horas de atividades. Nossa. No canal, na Casa Vermelha. Uhum. A histórica Casa Vermelha, e no Largo da Ordem. E daí, que aliás isso daí que deu origem agora, em São Paulo tem essas 24 horas de música, de teatro, blá, 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 mas começou lá atrás com os Sátiros. E daí eles pegaram, eu estava escrevendo para Sil, mas tinha algumas coisas feitas. E daí pegaram aquilo e foram fazer um espetáculo à meia-noite. Caramba. E eu assim, meu Deus. Quem que vai assistir à E meia-noite? agora, meia-noite, eu dei graças a Deus que fosse à meia-noite, por não ter ninguém, mas cheguei lá, estava lotado aquilo. E o pior, o Emílio Pita, que é um ator que eu amo, porque continua dentro de mim. O Emílio Pita lá, eu falei, meu Deus, porque anos antes, o Pita me pediu textos e eu não fiz para ele. Ele não pediu que eu escrevesse para ele, ele pediu que eu tinha escrito. Ele foi, porque eu declamava no TUC, eu ia no TUC e fazia umas apresentações, eu fazia umas apresentações de poesia. O Pita foi ver uma, que era geralmente eu e um violão, né? E daí o Pita viu, gostou muito, aí falou, dá para mim seus textos. Mas eu achava o Pita tão grande ator, eu achava ele tão fantástico, que quem diz eu vencer a timidez de pegar e E de repente eu você não chega tive na coragem, daí Vermelho e dá de cara com ele. eu vejo assim na minha frente e falei, Deus, o Pita. Daí era o trabalho que um diretor fez com umas moças, umas atrizes, que o trabalho dele, não tinha nada a ver comigo. Acidentalmente, o texto era meu. Era uma coisa lá, era uma outra coisa. Aí, mas o Pita ali, aí a Sil veio e sentou no meu lado, porque ela não estava no elenco. E eu só falei para Sil, terminando o espetáculo, eu não vou nem me despedir de você, eu vou correndo, porque o Pita está aí. E foi o que eu fiz. Saí. Só que quando eu saí, o maldito do Pita me viu, não sei como, e ele tinha uma voz potente, só ouvia assim, Zeca, tá fugindo de mim, para aí, Zeca. Eu falei, meu Deus. E como aquilo estava cheio, era um bando de gente, e todo mundo olhando, um meio que olhando para o outro. Parou todo mundo e te olhou. Daí eu tive que me virar, né? E daí ele começou a falar para as pessoas, sabe quem é esse rapaz? É o Zeca, ele está fugindo de mim porque eu pedi texto para ele, não me deu, e agora para Sil ele escreve para ela.
Ele disse, mas eu não estou bravo com você. Eu saí dali muito vexado. E já na saída, que eu me vi sozinho, já veio um personagem com a voz do Pita. Começou a falar. Era um velho que deu origem ao livro O Velho e Alguns Escritos. Que barato! Porque daí escrevi um longo texto, levei 15 dias escrevendo, não todos os dias, mas dediquei 15 dias para o velho. E aí você entregou para ele? E daí falei, olha, Pita, se você quiser transformar isso numa peça, alguma coisa assim, né? E ele ocupa metade do livro, é um poema. Caramba! Me comove muito esse velho. É uma noite, um velho juiz, porque é aquela pessoa das leis irrepreensíveis, mas ele vai se vendo tímido, inseguro. Então ele carrega aquela geleira aparente de medo das pessoas. E daí tem um momento do texto, eu sou ótimo porque eu nunca lembro nada do que eu fiz. Ninguém precisa ter medo de mim. Sabe? Eu posso dizer, eu acabei de escrever um poema aqui, gostei muito. Como que é? Tá, a pessoa fala ali na educação. Eu digo, eu não sei uma linha. Não lembra. Não sei. Então, eu não ofereço perigo para ninguém. Mas o velho tem um momento em que ele fala, conversando com ele mesmo, ele diz, você que está aí na porta, venha. É ele, mas é ele que está vindo para perdoá-lo. Sim. Então, o embate dele com ele mesmo. E ele vai se encontrando. E como ele já está muito no fim da vida, ele diz que à noite ele ouve os que já se foram tocando bandolim, cavaquinho, violão, e estão tocando, preparando a festa para o momento da partida dele. Caramba! Então ele é muito assim, muito ligado com essa. Ele já está no limiar, então daí foi feito essa reflexão. É desse livro que vem a tal da frase que envelhecer é liricamente belo? Tem a ver com a produção disso aí? Ou é uma frase sua? Não é frase minha, mas que frase bonita. Porque frase bonita. De fato é liricamente belo envelhecer, né? É uma ideia que é construída pelo dessa menos forma. Eu estou me sentindo bem, embora eu não acredite que eu tenho a idade que eu tenho. Quantos aninhos, Zeca? Pode contar ou é muito indelicado? 75 anos. Tá excelente. Quero chegar nos 75 assim. 75. Mas eu não... 75 é chão, é bastante produção já feita, já tem muito o currículo. O corpo sente, a alma não. Exato. Mas a alma se aquietou. Hoje eu ouvi uma frase muito legal que dizia o seguinte, que o maior legado que um artista pode deixar para os futuros artistas é um incentivo para que esses novos artistas produzam as próprias obras, né? Então o envelhecer é liricamente belo até por isso, né? Se você for parar para pensar, né? Essa coisa do incentivo, reflexão sobre isso, eu acho muito interessante sempre. Mas sabe o que é legal? Eu não sei, você valoriza mais a vida. Uhum. Talvez porque você tenha menos tempo. Ou porque você acaba entendendo melhor o viver. Você dialoga melhor com a existência. A beleza das coisas, né? Você começa a sentir melhor, né? A beleza de tudo. Na verdade, eu sempre me emocionei com tudo que é beleza. Sempre. O que te deixa emocionado? O que é bonito nisso tudo para você?
que é bonito? É tudo é bonito. Tudo é belo. Você gosta, por exemplo, de observar a natureza, pássaros, alguma coisa assim? O que te deixa mais emocionado? E a natureza, o asfalto. Eu saía de casa, eu morava no edifício da Glória, isso Sim. tempos atrás, lá nos anos 80. E tinha uma padaria, uma confeitaria na Praça Rui Barbosa que ficava aberta 24 horas, né? Quando dava meia-noite, perto de meia-noite, parecia desejo de mulher grávida. Eu tinha que sair comer um doce. Eu tenho isso também. Entende? Aquela Eu sei larica, como é você isso. tinha que... E naquele tempo não tinha diabetes. Então, eu ia, mas o fato de ir e voltar era a coisa mais linda desse mundo, ver os prédios da 15. E conhece Eu alguém achava que é lindo. assim, ó. Tinha uma que- porta, a porta existe até hoje, mas não tem mais aquela grandeza que tinha naquele tempo, que era, na época era da Livraria Guignone. Sim. E ao lado da porta tem um poema, inclusive, para a porta. Nós lá passamos na por lá 15. outro dia, a Ai, gente viu isso. Jesus, aquilo É bonito pra demais. Mim, a minha grande vontade era roubar aquela porta, levar Ela e a para plaquinha. botar na parede, na sala e ficar Admirando. admirando. Meu Deus, como era lindo. Então, era bonito o silêncio, as sombras, os prédios mais novos e os outros antigos. O doce tinha um sabor maravilhoso. O que me faz feliz é a felicidade. E ela vem do nada. Das Do coisas nada. mais simples, né? É, Dessa- porque eu de conta, por exemplo, se eu ganho aí numa mega acumulada, não vai ser felicidade, vai ser uma anunciação, vai ser um susto de luz. Eu vou estar muito alegre, mas não é feliz. É quando você tem esperança de conseguir alguma coisa. Eu vou fazer, até conseguir. Que nem no poema que eu tenho no 500 Vozes, a moça fala de como ela economizava para comprar o vaso do banheiro, o vaso sanitário. Entende? Então, felicidade está assim, ela te empurra. E dá para perceber isso até no jeito que você fala, que você conta. E você sabe que eu conheço alguém bem assim, ó. Ai, Que que maravilha. adora um Então, feriado em Curitiba é que outro não tem louco. ninguém, porque dá para caminhar na 15, dá Porra, para é bom sair demais, caminhar na cara. Tão cidade. bom. É bom demais. Né? Curtir Ver as pequenas curtir a coisas. cidade, curtir a beleza da cidade. A gente tem que lembrar que nós pagamos para viajar, para ir para outra cidade, para ver a beleza dessa outra cidade. E nós temos a beleza aqui que Temos outras pessoas estão pagando para vir para cá. E às vezes a gente não observa isso. E eu acho o cúmulo. Porque você tem tanta coisa bonita, tem tanta coisa bela. E eu imagino a cidade da tua época. Eu imagino a Curitiba que não tinha tanta grade, que tinha aquelas construções a lá era Jaime bem Lerner, a lá Niemeyer, aquela coisa sem um É. monte de grade, sem que não isola a pessoa do lugar, sabe? Fico imaginando essa Curitiba meio... A tia dela, arquiteta que morou aqui em Curitiba na década de 80. Começo até da década pra eu de não falar 80. besteira de novo de década. E ela é arquiteta, e eu sempre falo pra ela, falo, cara, tua tia viu uma cidade muito mais bonita do que a gente vê hoje, embora seja ainda uma cidade excelente. Sim. Eu falo, imagina, e ela com a visão de arquiteta dela, olhando e podendo admirar essas coisas, essas portas, que tem algumas ainda muito bonitas na 15 de novembro, né? E os prédios com aquelas linguagens de antigas, né? De arquitetura. Arquitetônicas, né? O Paço Municipal eu acho lindo. Então eu gosto de andar a pé pela cidade. Andar a pé eu acho que é uma das melhores coisas que o ser humano pode fazer. Talvez o senhor concorde comigo, então, nessa. Eu ando muito. Ah, Aliás, não sei onde fica a buzina do carro. Ah, Eu nunca tive carro. Nunca teve carro, Zeca? Eu sempre andei A pé. Caramba. Andar a pé é muito bom. Andei pela cidade, andei por dentro de mim, tô sempre andando.
Andar a pé é muito bom e faz bem. Louquinho. Não regula muito. Zeca, e nessas andanças pelas ruas de Curitiba, quem que você já teve a oportunidade de encontrar, assim, de... Nossa, encontrei a pessoa tal e parei tomar um café com ela. Quem você lembra, assim? Tiveram pessoas, assim, típicas de Curitiba, tradicionais de Curitiba, que você bateu um papo na 15? Eu lembro de uma senhora que me comoveu muito. Ela perguntou as horas. Uhum. Eu estava vindo, acho que, do jornal. E era tarde da noite. Porque eu gostava tanto do jornal, e a Folha de Londrina, e a sucursal era aqui no Passeio Público. No Centro Cívico. No Centro Cívico. E daí ia passando em frente à prefeitura e ela perguntou das horas. E eu falei, eu não sei como foi que eu falei. Acho que eu senti que tinha que dar uma companhia para ela. Então, falei olhando para ela, assim, com amorosidade. Daí ela falou alguma outra coisa que eu respondi. Daí ela ficou sorrindo. Não é sorrindo, ela ficou rindo. Rindo. Uma alegria. E daí eu fui andando, eu olhava para trás e ela parada, olhando para mim. Eu fiquei, daí ela me chamou, daí ela falou, ai, deixa eu te dar um beijo. Me deu um beijo no rosto. E daí voltei, ela me deu um beijo e seguiu. Porra, isso dizendo a hora para ela. Porra, E outra vez bem, então. em frente. Mas teve algumas assim. Teve um rapaz também. E que também foi na Barão do Rio Branco, que ele também falou a mesma coisa assim da emoção que tinha de estar falando comigo. E teve uma senhora, uma negra assim, retinta, de rua, assim, coitadinha. E ela estava guardando carros, né, das pessoas. Mas ela fedia Querida. cocô. Ai, tadinha. Eu acho que ela estava há muitos dias assim, Sim. com aquela mesma... Fedia em vida, um horror. Mas ela me deu uma pena dela, uma senhora gorda, assim, suando. E daí eu falei com ela, troquei umas palavras. E ela também foi uma que ficou na minha mente. Assim como ela ficou feliz, também veio me dar um beijo. E eu fiquei muito comovido, muito comovido. Eu acho que tudo que as pessoas às vezes precisam, no meio de tantas outras na rua, nessa sua solidão, né, é ouvir alguém sorrir ou dar uma palavra. Né? Eu acho que são anjos anônimos que chegaram a mim para me fazer feliz. O senhor é dessas pessoas também que faz questão de dizer bom dia para todo mundo? Porque o curitibano não é muito do bom dia, para quem não sabe, né? Mas eu faço questão de dizer bom dia porque eu acho que isso, às vezes, você tira sorriso das pessoas. Elas não esperam bom dia na rua, pelo menos não em Curitiba. Eu sei que no interior é diferente, mas às vezes você fala um bom dia andando na ciclovia. A pessoa, nossa, só falta comentar. Ele deu bom dia para mim, tipo, porque é uma coisa, né? Você não conhece, não espera essa atenção. Acho tão legal. Que legal. Eu sou mais inseguro, mais tímido. Então o senhor é mais curitibano. Não, ele é tímido, é diferente. Se a pessoa olhar, eu cumprimento. Mas não estou dizendo que o curitibano é mal educado, eu sei que ele é tímido, pô. Ai, gente, olha, hoje eu não sei vocês, mas eu estou muito feliz de estar com o Zeca aqui,
porque ele é um jornalista que ele sempre se destacou muito aqui no estado. Ele é uma referência, pelo menos eu considero muito. Escritor, poeta, né? Natural lá de Sorocaba, lá de São Paulo, né? E veio para cá bem novinho, lá nos seus 24 anos, veio fazer faculdade, batalhou muito para se formar em jornalismo. E, gente, ele ganhou vários prêmios. E até eu vou colar aqui. Ele ganhou até o troféu Saúl Trompete, né? Pois Teve é. também um prêmio, acho que a peça 500 Vozes ganhou o Gralha Azul, né? É. Foi premiada com o Gralha Azul. É. Teve vários livros publicados, Feiticeiro Inventor, Asilo dos Surdos, Sala 17, Reis Magros, Antologia da Nova Poesia Brasileira, publicou vários livros também, Domingo, José Vai à Festa, 500 Vozes, O Lenda das Águas, O Velho e Alguns Escritos, e pequenos poemas, Traquinas. É o infantil. Resumi E bem? depois o Perfume de Alfazema. Perfume de Alfazema, que inclusive está aqui Tá no aqui nosso também. cenário hoje, Olha aqui, numa ó. caixa linda. Tem Sabe mesmo o que perfume que de é? Alfazema? Não tem mais. Todo um mundo... perfume. Não. Todo mundo cheira. Ele fez o livro como pegadinha, que é justamente para todo Ó, mundo vou cheirar. até abrir Mas aqui. sabe o que? Sabe por que essa fitinha aí, a caixa? Quer que eu ajude? Vou abrir aqui. É porque é como se Ai, que linda. é como se a fita ela enfeixasse as cartas trocadas entre dois jovens, um casal de amantes. Ai, que lindo. São cartas. Ficou muito bonita a editoração do livro também. A Muito legal. edição da Inclusive, Adriana tem uma Alegria. carta aqui para você. Ah, é pra mim? Na verdade, aí veio... isso daí ele acompanha. Ai, que tudo. Tem um espaço, inclusive, no final para você escrever, né? O raminho de alfazema. Ai, Que eu veio aí adorei. dentro. Tudo lindo, lindo. Mas- tá aqui o mesmo. raminho. Perfume de Alfazema e algumas confissões perdidas. Então, são cartas Uhum. como se elas estivessem acomodadas numa caixa e amarradinhas com uma fitinha, né? Então, todo esse... Você escrevia muitas cartas quando você morava em Curitiba para sua mãe? Eu escrevo cartas até hoje. Eu ia pros perguntar isso amigos. agora. Como é que Jura? tá o- Escrevo, eu adoro escrever carta. Que é uma Adoro. coisa que o jovem acha Eu que sou bem não, aves não vê rara, mais, né? né? Mas eu gosto. E de mandar no Mas faz correio, bem assim? escrever. E faz no bem. correio de mandar. As pessoas não retornam, me escrevem, Deve mas ser não estranho. faz mal. As pessoas são bondosas recebendo as cartas. Ah, mas não deixe de E- escrever mesmo, porque eu acho que é um costume que, E eu infelizmente, se adoro perdeu, né? fazer isso. Olha que legal. Adoro escrever cartas. E aí eu vou jogar essa pergunta para a galera que está assistindo a gente. A gente está aqui chegando no final desse papo e você conta para a gente, tem o hábito de escrever cartas? Qual foi a última vez que você escreveu uma carta na sua vida? Não tô falando de carta digitada, Não, né? gente, Carta esquece. manuscrito, A mão, né? manuscrita. mão. Você sabe, quando eu fui embora de casa, assim, eu saí de casa com 17 anos para fazer faculdade. Saí de casa, não gosto de dizer isso, porque eu fui estudar fora e fui para uma cidade distante e eu escrevia muitas cartas. Eu adorava escrever. Escrevia Eu muitas adoro. cartas para as minhas amigas, para as minhas irmãs. Eu achava aquilo uma forma de comunicação tão mais agradável do que simplesmente pegar o telefone, né, e falar pessoalmente. Escrever era muito gostoso. Eu tenho E eu- muitas dessas cartas guardadas. E eu escrevo para os amigos aqui. Uhum. Você manda Pras minhas carta para amigas. Curitiba? Sim, é para onde eu mais escrevo, porque tem colocar minha amiga em selinho? Londrina, tem Aham. em Sorocaba, Que legal. Rio de Janeiro, tal. Mas aqui na cidade, Eu ia achar Nossa. muito legal receber uma carta E o sua, selo? Zeca. Como é que o senhor faz com o selo? Porque antigamente nós tínhamos que ir até uma papelaria ou nos próprios correios comprar o selinho para colocar no eu vou ao envelope. correio. Ah, hoje é Eu não. vou ao correio. Tem o hábito de ir até o correio, colocar o selo. E E tem um caderninho de endereços com o endereço de todo mundo?
no computador. Mas tá muito moderno. Mas escrever carta é uma delícia, adoro fazer Eu acho que é um isso. exercício, serve como um exercício pra gente, né? Mas quando eu era estudante, Uhum. aquela necessidade, aquela solidão, vontade que alguém escrevesse para mim, ninguém escrevia, eu me escrevi. Olha, Você? Eu mandei carta para mim, eu escrevi para mim. Pra ter o prazer de fui ao receber a correio, carta. botei a carta e recebi. pra ter o prazer de receber a carta. Ninguém me escrevia. E naquele tempo era comum escrever carta, as pessoas se corresponderem. E eu, naquele tempo, ai, que vontade de receber uma carta. Então, Você escrevi escrevia. para mim. E deixa eu te perguntar, você tem essas cartas guardadas? Eu joguei... Não. Não. Ele não recebia as cartas. Ele Não, é que eu escrevi para mim foi uma só. Mas cartas que eu tinha... Depois, uma vez, uma psicóloga, ela para mim, olha, você tem que se livrar de certas coisas, inclusive as cartas. Não. E Eu acharia daí incrível se pudesse publicar essas tuas foi- cartas hoje em dia. Eu achei num incrível livro. se a psicóloga dissesse: o senhor tem que guardar essas cartas. E tanto que daí, um dos poemas do 500 Vozes, que era um momento lindo da peça, a moça pega as cartas rasgadas e joga aquilo, né? E desce aqueles papéis. Foi feita até uma foto muito linda, que deu um cartaz muito lindo, tudo muito bonito. Que era, joguei na poesia uma vivência minha, né? A respeito dessas cartas. De você se desfazer das cartas. Mas eu tenho um poema em que eu acho que está no velho, em que eu falo, escrevo cartas, e daí eu vou contando, escrevo. Tá no velho. Que O barato. velho e alguns escritos. Porque tem o velho, que é um poema, e alguns escritos que são outros poemas. Legal. Eu acho que depois dessa conversa vai ter gente querendo te mandar carta, viu? Pra Que delícia! realizar essa coisa prazerosa para você. Prefere Mas receber minha mãe carta dizia que ou e-mail? Não, minha mãe falava assim, olha, Hum. se eu escrevo 2 linhas, não sei mais o que escrever para você, por isso que eu não escrevo, não sei. Assim como ela é o universo das pessoas normais. Os anormais acham de ficar escrevendo sem parar. E eu faço isso. Por prazer. Eu vou escrevendo. Muito legal mesmo. Acho que é um belo de um exercício, Né? porque com a facilidade, né, das máquinas, tudo se perdeu esse hábito de criar as ideias, de ser conciso, de ter articulação no que fala, no que escreve. Hoje pouca gente tem esse dom. E quem tem acaba seguindo, né, as profissões ligadas a isso. Mas o computador ele te tira essa necessidade, né? Então é muito legal ver o senhor exercendo isso. Eu, na medida que posso, eu sempre escrevo manualmente bilhetes, anotações eu faço à mão. Gosto, sabe? Mas muito legal, cara. Olha, mais uma pessoa que gosta de escrever. Que não é professor. Legal. Vamos juntar os loucos É verdade. que escrevem cartas, porque... Realmente. E faz para bem. onde que as pessoas podem te mandar as cartas? Pode passar o endereço? Olha. Pode, Ai, então pode. Quem Vamos quiser mandar colocar uma o carta, endereço aí então, do para ele, Zeca. não, vamos colocar o Pode. endereço dele, por que não? Escrevo mesmo, mando carta. Uma vez uma moça falou para mim, olha, eu tenho uma garota que essa moça é fonoaudióloga, então uma paciente que ela atendia era uma menina com deficiência mental
E a menina queria muito se comunicar. Então, por uns tempos, eu escrevi para essa menina. Legal. Eu mandava carta para ela. Aí sim, no computador, letras grandes. Por uma necessidade. Bem Uma espaçado. linha, outra linha, coisinhas dentro do universo dela, Que bacana. né? Mas é isso aí. Zeca, muito obrigada por você ter topado Imagina, o convite de vir aqui conversar um pouquinho conosco. eu que E, agradeço. e é isso, quero que você deixe uma mensagem aí pra galera, assim como Leminski deixou uma mensagem na sua matéria para os futuros escritores, para quem estava escrevendo. Agora eu quero que você deixe uma mensagem para quem gosta de leitura, que gosta de escrever, que é um poeta, de repente, aí. Ou nesse tá querendo mundão. se motivar a ser Vamos lá, qual a mensagem que você deixa para essa galera? Porque eu desejo as pessoas todas sejam felizes. É isso. muito bem. Seja feliz. E a felicidade é algo indefinível, indescritível. Como que a gente diria? É a transparência. Ame a transparência e viva. Muito bem. E como eu gosto de conversar com gente experiente que sabe do que está falando. Também deixo aqui o meu agradecimento pelo senhor ter vindo hoje aqui, dar um pouquinho do seu tempo para falar com essa dupla Eu aqui, que agradeço também de coração. tem um pouquinho de louco, né? Afinal, a gente gosta de escrever também, a gente gosta de andar pela cidade, sei que tem mais gente que gosta, tá nos assistindo, vai deixar nos comentários o que mais gosta de fazer na sua cidade também. E a minha mensagem é: escreve pro Zeca. Hashtag escreve pro Zeca. Que delícia. Vou deixar o endereço aqui embaixo na legenda do vídeo. Ou então, melhor, pra você. quer escrever pro Zeca? Manda um recadinho pra gente ali embaixo. Que se você não for um maluco, se você não for um completo desconhecido, aí sim nós vamos dar o endereço dele, porque nós não vamos dar o endereço dele pra qualquer um. Zeca, muito obrigado de novo. Espero que você tenha gostado Eu de que falar agradeço. conosco aqui. Profundamente. Muito bem. Nós somos a Toca Cultural. Eu sou o Paulo S. Alana. Esse foi o nosso querido Zeca. Até semana que vem e nos falamos. Um abraço. Tchau, gente.